Aleluias, adorado é o nome do Senhor. E eu não sei você, mas o meu coração já está todinho nos céus, irmãos. Meu coração a cada dia mais está nas coisas de Deus, nas coisas dos céus. E cada dia mais eu sou menos atraído por tudo que está aqui nessa terra. Exaltado é o nome do Senhor. Esse é o sentimento do seu coração? Você está dizendo: não, Senhor, espera, pelo amor de Deus, espera. Não, vamos dizer para Ele: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o nosso bispo Aides fez menção aqui hoje: o que vai apressar a volta dele? Tem algo que apressa a volta do Senhor Jesus, irmãos. É por isso, quando fala da obra missionária, irmão, dá vontade de eu sair correndo, falar do amor de Cristo, né? Vender o que tem, colocar tudo na obra do Senhor, investir no reino de Deus, naquele que é eterno. Aleluia. Mas precisamos pregar, vamos lá. A palavra de Deus está em Salmo 96, Salmos 96, versículo 2, 3 e 4. Salmo 96, versículo 2, 3 e 4, diz assim a poderosa palavra do Senhor: Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Você pode exaltar o nome do Senhor? Peça a Ele para que continue ministrando no seu coração. Peça a Ele para que Ele continue tendo liberdade na sua vida. Faça isso agora. Quantos têm desejo de ouvir, continuar ouvindo a voz do Senhor? Senhor, nós dependemos totalmente do Teu agir, e que nesse momento Ele aconteça através da revelação da Tua palavra, da instrução direta dos céus ao nosso entendimento. Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que haja renovo, restauração, alegria, que haja, Deus, quebrantamento e salvação nesta noite. Nós pedimos ao Senhor: manifesta a Tua glória, o Teu poder que foi lido aqui na Tua palavra. Nós clamamos por Ele e fazemos o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Tome seus lugares. Deus abençoe. Meus amados, nessa semana que nós estamos iniciando hoje, nós estaremos concluindo uma série de estudos nos nossos IDs, que nós estamos falando sobre a grande comissão, é isso? Deixando claro que a obra deve ser continuada por todos nós. A missão continua até que o Senhor venha. Então, nesse estudo agora do nosso próximo encontro, nós vamos estar concluindo aí uma sequência, né, de 4 estudos. Na semana passada nós estudamos sobre a determinação do Senhor em nós cumprirmos a sua missão, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria, que é onde às vezes nós encontramos maiores dificuldades, né? Daquilo que às vezes agrada o nosso coração. A gente enfrenta isso, ir até os confins da terra, ir até as nações. Mas nós estaremos inclusive estudando parte desse texto que nós fizemos menção aqui. Então a verdade é que Deus deseja ser conhecido. Esse texto que nós lemos hoje fala disso. Ele deseja ser conhecido entre todas as nações, entre todas as línguas, entre todos os povos. É desejo do coração de Deus Ele se apresentar a todos esses povos e ser adorado por eles. É isso que o salmista está nos dizendo aqui na sua palavra, na palavra de Deus. E é interessante que esse desejo não é por uma necessidade específica do próprio Deus,
mas já é o desejo dele, através do seu amor, por cada um de nós, por cada ser humano. Aqui está sendo falado claramente sobre o plano da salvação. Por isso que a gente vê esses 3 verbos aqui no imperativo. Não temos outra opção. Cantai, bendizei, e depois anunciai a salvação de dia em dia. E nós sabemos que hoje, apesar de que nós temos já um expressivo número de pessoas que servem ao Senhor Jesus, que já conhecem ao Senhor, mas tem milhares ainda de pessoas, de povos que ainda não têm nenhum contato, não teve nenhum contato com o Senhor através da sua palavra. E para essas pessoas o Senhor ainda não chegou lá, porque Ele só chega através de nós, através da minha e da sua vida. E nós sabemos que essa determinação é o coração do Evangelho. E a obra missionária não é algo do passado, ela não pode ser. É o propósito contínuo da igreja até que o Senhor venha buscar a sua noiva. Até porque tem várias gerações que vão chegando. As novas gerações precisam ouvir falar, precisam conhecer ao Senhor nosso Deus. E quem vai fazer isso? Essa missão foi passada a nós. E por uma maravilha dos céus, a igreja, nós recebemos a gloriosa missão, que foi falada aqui nos Salmos também, e foi expressada pelo Senhor Jesus, e foi determinada, e foi compartilhada pelo próprio Senhor Jesus. Por isso que Ele diz que vocês podem sim, cantai, bendizei. E a gente vê quase todos os salmos fazendo menção disso: celebrai com júbilo ao Senhor, bendize, ó minha alma. Tem uma pequena diferença entre cantar e louvar e o bendizer. Um está ligado mais à adoração, e o bendizer mais em dizer bem, em exaltar a pessoa do Senhor, a grandeza dele. Por isso que o Salmo 103 diz, que bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E vai falar da grandeza, e nós lemos parte desse salmo hoje na leitura oficial. Mas o Senhor deixa muito claro aqui que nós não podemos parar apenas no ato de cantar e bendizer. Isso deve ser, igreja, a preparação para que o Senhor Deus seja plenamente conhecido. Quantos estão compreendendo o que Deus está falando aqui? Então as nossas celebrações, os nossos encontros, os nossos cultos, a nossa fé precisa ser uma fé viva, atuante, que expresse o conhecimento do nosso Deus às outras pessoas. É isso que esse texto está dizendo aqui. Vocês podem cantar, podem louvar, podem bendizer, mas não esqueçam, anunciai a sua salvação de dia em dia. Não é de vez em quando, todos os dias. Nosso culto precisa anunciar isso. No versículo 2 diz que anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quando uma pessoa não conhece a Deus, igreja, isso acontece com todo ser humano, ela cria um Deus em conformidade consigo mesmo, ao invés de ser o contrário, Quando nós conhecemos o Deus único e verdadeiro, nós amoldamos o nosso ser ao ser do Deus Todo-Poderoso. Nós buscamos a transformação da mente, nós oferecemos o nosso corpo, porque não é só aquela conversa fiada que o meu coração é de Deus, mas as minhas ações, a minha vida não. Nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós fazemos isso,
Nós entendemos que nós precisamos colocar tudo diante do Senhor. Mas as pessoas que não conhecem a Deus, elas fazem de forma contrária. Elas já criam os deuses de acordo à sua conveniência. Infelizmente é por isso que muitas pessoas têm pregado, né, esse Deus para aquele Deus que massageia, aquele Deus que encaixa de acordo, né, ao desejo da pessoa. E aí, ai de você, se você falar alguma coisa ligado à santidade, à justiça de Deus, à renúncia, porque aquela pessoa ela criou esse Deus dentro do seu entendimento. Eu quero é esse Deus que eu falo e ele obedece, é esse Deus que vai fazer o que eu quero e não eu fazer o que ele quer. Vocês estão compreendendo? É diferente. Mas a igreja, nós recebemos esse grande privilégio que o próprio Senhor Jesus passou a nós. Ele disse que a mesma missão que ele recebeu do Pai, ele passou para os seus discípulos. E aí é interessante que o Senhor deixou muito claro que ele foi muito preciso no ministério dele em apresentar a Deus para as pessoas. Em João 17, 18 e 6, ele diz que eu manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eu fiz isso. Eu manifestei, ó Pai, o nome do Senhor. Eu tornei o nome do Senhor conhecido. Olha o último versículo do capítulo 17, versículo 26. Cadê a mídia? Está comigo aí? Agiliza aí, mídia. Mas versículo 26 diz: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então eu os fiz conhecer, e o Senhor ainda tem esse compromisso de a cada dia. É por isso que a cada dia nós ficamos mais deslumbrados com a glória de Deus, como nós estamos aqui nessa noite. É por isso que a saudade dos céus aumenta, irmãos. O que é isso? É o Filho fazendo a cada momento, através do encontro da igreja, através do agir do Espírito Santo, o Senhor Deus tornando-se mais conhecido ainda. Eu ainda farei que eles conheçam o Senhor ainda mais. Então o Evangelho, irmãos, ele é a melhor coisa que Deus entregou à igreja para nós compartilharmos. Até porque Jesus, irmãos, poderia fazer essa obra sozinho. Sabia disso? Isso que ele fez aqui, que ele estava falando para o Pai, ele poderia ter completado, resumido, anunciado o Evangelho da salvação por todos os lugares. Ele tem poder para isso, ele tem autoridade para isso, ele tem condição para isso. Só que o que acontecer? Ele iria tirar de nós esse privilégio de nós desenvolvermos a nossa fé, exercitar a nossa fé e também expressar o nosso amor no Senhor nosso Deus. Ele ia tirar isso. Nós somos cooperadores de Deus. Gente, que coisa maravilhosa você ser tido, né? A gente não é nada, pensa com nada que nós somos, não é? Mas o Senhor nos elevou a essa posição. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos elevou a essa posição de cooperador do Rei do Universo, gente. A gente não sai daqui mais envaidecido assim, aquela vaidadezinha boa, né? Assim empolgado, vamos dizer assim, empolgado, mais entusiasmado. O Senhor cumpre o propósito dele através da minha vida. É isso? Que coisa maravilhosa. Nós somos cooperadores do Senhor. Ele nos capacitou através do seu Espírito para sermos ministros da reconciliação. O Senhor poderia passar essa missão também, irmãos, para os anjos. Eu estava vendo aqui algumas passagens da palavra de Deus. O pastor Leonardo está querendo pregar comigo? Então ele está dando algumas interferências aí, né? Mas o Senhor poderia ter compartilhado isso com os anjos. Você sabia, escute só, você sabia que os anjos, isso era algo que foi desejado pelos anjos? Pelo menos em conhecer esse processo da salvação. A Bíblia fala que os anjos,
era a coisa que eles mais vislumbram, seria conhecer essa ação poderosa da palavra, do Evangelho, através do agir do Espírito Santo na vida de um pecador, e ele se arrepender e ser transformado. Olha só, a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, vamos lá comigo. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, observe bem, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Olha só o final desse texto. E essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Que coisa preciosa, irmãos. Sabe essa alegria que a gente sente mesmo assim da salvação? Os anjos ficam assim sem juízo para entender. Como que eu, gente, o que é isso? Como que eu posso entender isso? Como que eu posso sentir isso também? Eles não entendem. Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que se tivesse passado isso para eles, essa parada já estava resolvida de evangelização. Os anjos já tinham sanado esse negócio, irmão. Mas nós seríamos privados. Eu tenho certeza que eles já tinham corrido para resolver, para atender, para obedecer a determinação do Senhor. Mas sabe uma coisa? Os anjos só podem conhecer a respeito da salvação. Como que são os mistérios de Deus, né? Através da igreja do Senhor. Ele só pode conhecer através daquilo que a igreja passa, daquilo que a igreja, daquilo que nós expressamos. Por isso que eles ficam do nosso lado, assim, com os olhos arregalados, assim, sabe? Sabe aquele segredo que você quer ouvir? Você fica com o ouvido de trás da porta, assim, que você quase atravessa a parede para ouvir. Os anjos ficam desse jeito, para poder compreender como que seria esse mover, essa manifestação, essa alegria. Olha só para vocês verem, eu estava lembrando que a gente vai lá na África e alguns outros lugares também, onde nós temos alguns irmãos, né, de poder aquisitivo mais pequeno, e você vê, irmãos, aquele povo glorificando a Deus, expressando uma alegria tão grande, tremenda, mas no seu corpo físico, irmãos, tão assim magros, tão magros, alguns quase que meio que esqueléticos, mas na alegria, pessoas que têm apenas um pão como alimento para todo o seu dia. Irmãos, mas você volta assim, sabe, moído. Você fala: Senhor da glória, eu preciso me converter mais. Porque às vezes a gente fica com algumas picuinhazinhas, né? E os anjos olham isso, irmãos, eles ficam assim: o que está acontecendo? Os próprios anjos, era assim, desejo, por isso foi falado aqui. E eles, coloquem Hebreus 1:14, os próprios anjos são mensageiros enviados por Deus para servir àqueles que herdarão a salvação. Pensa aqueles que ficam assim, irmão, ele fica no meio do caminho, né? Fica comunicando, trazendo as coisas de Deus, mas ligado aqui nesse movimento bonito da igreja, para poder compreender um pouco do que é esse plano, esse projeto lindo da salvação. Coloque lá, Hebreus 1:14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? São eles, irmãos. Agora Lucas 15:10, vocês vão ver que eles são os primeiros a celebrarem. Eles se alegram, eles jubilam quando alguém se arrepende e se converte ao Senhor. Coloque lá, Lucas 15:10. 15:10. E eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus, por quem? Me ajude aí, por quem? Por um pecador que se arrepende,
Então os anjos, eles acompanham tudo, mas o Senhor poderia passar para eles, não é isso? Mas não fez, mas confiou isso à sua igreja maravilhosa, e eles só podem conhecer através da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10, coloca na tela, Efésios 3 e 10, isso aconteceu, Efésios 3 e 10, e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, está dizendo, por meio da igreja, as autoridades e poderes angelicais do mundo celestial conheça a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa, que além de poder, né, autoridade de lutar contra o império das trevas, de quebrar cadeias, de destruir as amarras daquele atrevido que amarrou alguém da sua casa, além disso, o Senhor confiou a nós a exposição dos mistérios da multiforme sabedoria de Deus. É o que os anjos ficam querendo saber, né? Então não coube a eles, porém experimentar pessoalmente da alegria da salvação que está no meu e no seu coração. Coisa maravilhosa. E em último lugar, a eternidade é a realidade suprema do plano de Deus. Por isso que eu disse que a cada dia mais a minha cabeça, meu coração, eu durmo pensando nos céus e acordo, glorifico a Deus porque eu estou aqui ainda, mas o coração já está lá no céu. Senhor, que nós possamos cumprir aqui a missão do Senhor. A eternidade fala do conhecimento de Deus, ela vai expressá-la, cada dia ela expressa. E Jesus sempre olhou para todas as pessoas, vendo a eternidade na vida das pessoas. O Senhor fez isso. Todas as ações que o Senhor fez, a cura do cego de nascença, Ele ministrou a cura, mas ministrou a fé também àquele moço. Olha que está em João 9,35, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu, quem é, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então após a cura, Jesus guia aquele homem ao ato de fé. Ele olha o lado da eternidade na vida daquele moço. A mulher adúltera também, ele fez do mesmo jeito. Ele ministrou o perdão, mas ele ministrou a santidade também. Ele falou, minha filha, eu vou te perdoar, você está perdoada, mas vai-te e não peques mais. Sempre ele assegurando. E eu quero dizer a você que a eternidade na nossa vida é algo já real. Nós não nascemos, né? Você não nasceu para viver 20, 40, 70, 90 anos, que é tudo nada diante da eternidade. Nada. Todos estarão na eternidade. Todos nós, 100% dos que estão aqui estarão na eternidade. Agora eu quero aqui compartilhar com vocês que é diferente a eternidade com a vida eterna. Todos nós já somos seres eternos, ok? Todos nós, todo ser humano, ele é um ser eterno, e ele estará na eternidade, mas ele não tem a vida eterna. É diferente, entendem? A vida eterna, ela só começa a partir de uma ação da nossa parte, e não é a ação de você morrer. Não precisa de você morrer. Não, estou com pressa de morrer agora para eu desfrutar da vida eterna. Não, nada a ver. Por isso que a vida eterna não tem a ver necessariamente com o momento após a nossa morte física. Não tem. E não tem a ver também exclusivamente a uma expressão de tempo. Não, vida eterna não fala isso.
A vida eterna fala não só na duração da vida, mas no tempo, mas fala da qualidade dessa vida. Vocês estão compreendendo? E é bom a gente não confundir isso, porque senão você vai pensar que quem vai para o inferno terá a vida eterna. Lá não tem. Lá ele não terá a vida eterna. Lá ele vai ter tormento eterno. Ele vai estar no mundo eterno, né? Ele vai estar na eternidade sem Deus. Mas a vida eterna, venha comigo agora. João 17:3. Olha só quando é que ela começa. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor Deus enviaste. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Então você não precisa esperar, não, quanto tempo para desfrutar da vida eterna, não. Nós já desfrutamos agora das glórias, das bênçãos, das maravilhas, da eternidade que Deus tem reservado para nós. Nós já começamos a desfrutar agora. Começa nesse momento. Eu começo já a entrar nesse reino, né? Desfrutar da vida eterna. E é quando nós confessamos, então, conhecemos a Deus. Por isso que ele fez menção: eu preciso que vocês me anunciem. Eu preciso que vidas me conheçam. Eu preciso ser conhecido por todas as nações. Eu tenho que chegar através de vocês. Vocês têm que expressar, vocês têm que gritar, porque é através do conhecimento de Deus e da nossa confissão de uma fé salvífica em Jesus Cristo, aí nós começamos a desfrutar da vida eterna. Nós já somos seres eternos agora, e agora já estamos desfrutando da vida eterna, tendo sido, pois, justificado pela fé, a fé salvífica no Senhor Jesus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nada pode se comparar a isso, né? Então, por isso, igreja, que tudo que nós fazemos, né? Tudo que nós fazemos precisa expressar o amor do Senhor Deus, o conhecimento dele, como Jesus fez tudo. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa na área social e a gente fica igual alguém aí que até faz alguma coisa na área social, mas não anuncia a salvação em Cristo Jesus. Nós não fizemos nada. Se a gente fizer dessa forma, nós não fizemos nada. Mas a gente tem uma casa linda de recuperação lá, aí você recupera o dependente e tal, ele sai dominado novamente pelo pecado, a força do pecado, e às vezes vai ficar pior do que estava. Mas quando ele chega ali, ou em outras ações que a gente realiza, né? Quando ele chega ali e conhece o amor de Deus, expressa a sua fé em Cristo Jesus, aí o Espírito Santo passa a fazer morada na vida dele. Ele começa a desfrutar da vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aí a coisa muda. Ele sai, né? É igual alguém que veio aqui no GA e estava numa condição muito terrível aí, e quando ele aceitou Jesus Cristo aqui no GA, uns 2 sábados atrás, nós ouvimos o testemunho, doutor Ismael, que ele foi liberto dos vícios no exato momento que ele levantou a sua mão, reconciliando com o Senhor Jesus Cristo. Esse moço que estava, ele com a família, irmão, numa condição de rua, morador de rua. E aí a nossa juventude pegou, abraçou eles, abraçou a família, abraçou as filhas, deu vestes novas, festejou, celebrou a volta, o retorno do filho pródigo para a casa do pai. Irmãos, eles estavam na alegria. Não tem nenhum sorriso de vocês aqui que expressa a alegria que eu vi do nosso irmão aqui, aqui juntamente comigo, já vestidinho de terno, irmão, tão bonito, parecendo um santo obreiro. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é isso, essa é a diferença. Então nós não podemos confundir. E a Bíblia fala, né? Ensina que todos passarão a eternidade em um dos 2 destinos. Tem 2 destinos: com Deus no céu, está lá em Mateus 25:46, e irão estes para o castigo eterno. Está vendo? Não é vida eterna lá no inferno. Não tem. Nenhuma vez você vai ver na Bíblia essa expressão.
mas os justos para a vida eterna. Oh, exaltado o nome do Senhor. Aí os outros que vão ficar separados de Deus no juízo eterno, está lá em Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Tem juízo, irmãos, para quem não recebe a Cristo Jesus. Nós temos que falar isso. Nós temos que falar, anunciar do amor, anunciar o plano da salvação, mas anunciar que tem juízo para quem não entregar a sua vida em arrependimento a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então às vezes nós não podemos proteger, irmãos, as pessoas, nossas famílias, né? Proteger nossos irmãos das muitas ameaças, das muitas fadigas, das muitas lutas da vida, mas nós podemos sim conduzir todas essas pessoas à fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos fazer. Então tudo que nós fazemos precisa estar em função da eternidade, não o contrário. Mas às vezes nós queremos fazer tudo. É o corruptível que vai se revestir da incorruptibilidade, e é o mortal que vai se revestir da imortalidade. Nós estamos sendo revestidos, né? E isso vai se completar quando os nossos corpos forem glorificados, transformados. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, né, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados com o Senhor, e seremos recebidos pelo Senhor na glória. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Se você puder, fique de pé juntamente comigo. Nada, absolutamente nada aqui pode nos atrair mais do que a vida com Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o grande mistério, essa é a grande diferença do ser humano. Só existem dois tipos de pessoas, né? Dois tipos de vida. Só existem dois tipos, e nós veremos muito em breve, na eternidade, que valeu muito a pena nós entregarmos as nossas vidas a Cristo Jesus, nosso Senhor. Saiba disso, não se equivoque, né? Que a vida eterna nós encontraremos somente no Senhor Jesus Cristo. Por isso que João 3,16 está estampado, para que todos conheçam, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos já têm a vida eterna aqui? Quantos já desfrutam da vida eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Quantos já têm desfrutado mesmo dessa alegria e sabe que são as coisas materiais que vivem em função das coisas eternas, e não o contrário? Nós não vivemos amedrontados, desesperados. Não, nós não fazemos isso. Estava vendo, por exemplo, a história de Martin Luther King, ele fazendo uma expressão que nós vamos ter, povo de Deus, dias difíceis pela frente. Eu, como todos, eu desejaria ter uma vida longa, mas não é isso que eu estou preocupado agora, porque eu já subi do topo da montanha, eu já consegui ver a terra prometida. Irmãos, olha o que está no coração de alguém que já está desfrutando da vida eterna. E a história conta que em menos de 24 horas depois dele expressar isso, que era o momento que ele estava sendo perseguido, que era o momento que ele estava recebendo tantas ameaças, né? Menos de 24 horas depois ele fala essa frase: o Senhor recolheu ele na eternidade nos céus. Ele pôde desfrutar, já está desfrutando, né, de uma forma mais abundante dessa vida eterna que o Senhor tem preparado para nós. Tudo que vive governado pelos céus, continua sendo governado pelos céus. Nós estamos voltando, eu mais aqui, pastor Samuel, pastor Lucas, pastora Meire e vários outros aí. Nós estamos voltando lá do extremo norte. Na madrugada desse dia chegamos aqui 2 horas da manhã,
e pegamos muita chuva num trecho da estrada, e você fica um pouco apreensivo com aquilo, né? Mas aí você lembra que quem guarda, quem conduz a sua vida é o Senhor Deus. Aí eu fui agradecer a Deus, falei: Senhor, que coisa maravilhosa, nós estávamos tão distantes, lá na divisa do Tocantins, e já estamos em casa, agora vamos dormir em paz, em segurança. O Espírito Santo falou para mim: eu enviei os anjos pegou o automóvel de vocês, lá em Porangatu, e conduziu até aqui a casa de vocês. Pronto. Eu fui vendo quantos livramentos, né, que o Senhor foi organizando, e os anjos tirando todo o embaraço da frente das pistas, e nós seguindo, chegamos aqui em paz e segurança, e podemos glorificar ao Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque aos teus anjos o Senhor tem dado ordens a nosso respeito, a respeito dos seus servos, daqueles que têm servido ao Senhor. Mas eu quero convidar você agora para vir à frente, você que ainda não fez a sua confissão, expressando a sua fé unicamente no amor de Deus e na vida do Senhor Jesus Cristo. Venha à frente agora, urgentemente, entregar sua vida a Cristo Jesus.